Portão de ferro de correr. Faça você mesmo passo a passo. Neste vídeo vou mostrar o passo a passo da construção de um portão de correr na medida de 2 por 2. Medidas do portão. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é medir o vão onde o nosso portão vai ser instalado. Então através dessas medidas que a gente vai fazer a construção aí da nossa peça. Alguns detalhes têm que ser observados, como por exemplo qual lado que você vai colocar a porta, qual lado que essa porta vai abrir aí no nosso portão, se existe ou não alguma obstrução quando essa porta for aberta, saber qual lado que o portão vai correr, e olhar também previamente se existem ali os pontos onde o nosso portão vai ser fixado. Geralmente eles são fixados na cinta dos muros. Então se você vê que tem ausência desse material, seria até bom você já previamente pedir para a pessoa providenciar, fazer ali uma coluna, uma cinta, para poder facilitar a fixação desse nosso portão. Então pessoal, essa vai ser a medida do nosso portão especial. Aqui a altura dele eu vou estar fazendo com 2,15 metros, já somando ali aquela parte das rodinhas, das rodanas. A largura dele vai ser de 2,2 metros. Essa porta eu vou estar fazendo ela com 85, já somando as molduras, o metalão que vai fazer parte da moldura e a folha central ali, essa folha ondulada. E a altura dele vai ser 1,99 m, que é necessário ter uma folga naquela parte de baixo, para que ele possa fechar com liberdade. Então pessoal, essa aqui vai ser a lista de material que a gente vai estar usando para poder fazer esse portão. Então aqui na parte superior e na parte inferior do nosso portão a gente vai estar usando um metalon de 50 por 30 na chapa 18. Aliás, todos eles vai ser na chapa 18. Aqui nessa parte aqui horizontal, vertical, da moldura da porta, os batentes. Então enfim, toda essa parte aqui a gente vai estar usando um metalon de 30 por 30. Aqui a chapa que a gente vai estar usando vai ser a chapa ondulada. Geralmente ela tem 2 metros por 1. Então essa vai ser a chapa que a gente vai estar usando aqui no nosso portão. Aqui embaixo em branco, vocês estão vendo ali, vai ser colocado duas rodanas ou 2 rolamentos com suas respectivas 2 caixinhas de rodano ou caixa de rolamento. Aqui na parte de cima, onde o portão vai ser o guia do portão, a gente vai estar colocando aqui um trilho Stanley 40 por 30. Na parte de baixo a gente vai estar usando ali uma barra de ferro liso de 5/8. Ali no fechamento em amarelo ali a gente vai estar usando um U eletrônico. Geralmente essas barras tem só 3 metros, pessoal. Tanto essa barra aí só tem 3 metros, como o tiro Stanley também só tem 3 metros. As outras, os metalão, tem 6 metros. Vamos estar colocando também a nossa fechadura. E também ali naquele cantinho ali esquerdo, do seu lado direito, desculpe, marcado ali em preto, a gente vai estar colocando 2 orelhinhas de 3/8. Essas orelhinhas ali é responsável para você, quando você fechar o portão, você colocar ali um cadeado para poder travar ele. Agora vamos estar colocando também as dobradiças. Vocês estão vendo ali em preto. Vamos estar colocando as dobradiças. E essa é a lista de material que a gente vai estar usando. Então vou estar, no decorrer do vídeo, vou estar apresentando cada uma delas para vocês. Então, vamos lá. Então pessoal, eu vou iniciar o processo de construção desse nosso portão pela porta. Então, como eu havia dito, a moldura, que é essa parte laranjada, e a folha, que é o centro, né, que vai fechar, ela tem que medir menos de 2 metros. Então a altura dela tem que ser pelo menos 1,99 m, é o suficiente para ela poder fechar. Normalmente, se deixar aquela fresta muito grande,
e sem dificultar ela na hora de fechar, não ficar pegando. Por eu começar pela porta, não quer dizer também que vocês possam começar fazendo primeiro essa moldura e depois encaixando a porta, fazendo a porta e fixando os metalão intermediários juntamente com essa placa aqui, com a folha ondulada. Então, pessoal, para a construção desse nosso portão é muito importante mesmo a gente ter uma superfície plana. Então eu sugiro que vocês façam aí 2 cavaletes semelhantes a esse aí. Isso vai facilitar bastante a vida de vocês na hora da construção, não só do portão, mas de qualquer outro material que vocês venham fazer aí, trabalhando com ferragem, outra coisa que seja. Vai facilitar bastante a movimentação da peça e a sua mobilidade também na hora da soldagem, nas medições. Então a medida dessa peça está aí no vídeo. Qualquer coisa você dá uma congelada na imagem e faz as devidas anotações. Vocês podem fazer maior ou menor conforme a necessidade de cada um. A recomendação que eu deixo para vocês na hora de fazer os seus cavaletes é usar o esquadro aqui dessa maneira, para evitar que ele fique com diferença. Então, se vocês puderem fazer também essa peça, trabalhar ela em cima de uma superfície plana, isso vai facilitar bastante aí a qualidade desses cavaletes. Então, para a confecção do meu portão, vou pegar primeiramente essa chapa aqui ondulada e vou fazer um corte de 80 centímetros, pegando ali da ponta até aqui, deu 80 centímetros. Então vou fazer um corte daqui até lá no final, para poder a gente fazer aí a nossa porta. Essa porta, somada com a moldura dela, vai ter que ter pelo menos 1,99 m mais ou menos. Tá fazendo corte usando aqui essa serra mármore com um disco próprio para corte de metal. Então fiz uma linha de fora a fora, uma marcação para poder facilitar o corte. Então, pessoal, essa aqui vai ser a folha da porta. Então vou ter que fazer um corte aqui mais ou menos de 7 centímetros, que é o desconto da moldura dos metalon. Cada um tem 3 centímetros, 3 mais 3, 6, com mais 1 centímetro de folga, 7. Então vou estar arrancando agora 7 centímetros aqui dessa folha. Então para medir 7 centímetros e fiz um traço aqui. Do outro lado também medi 7 centímetros e fiz esse outro traço. Vou estar usando agora esse pedaço de ferro aqui para servir como um régua, para poder fazer o risco aqui de fora a fora. Então centralizei ali, centralizei aqui também, e com a canetinha você vai fazer um risco bem aqui para poder fazer o corte. Esse retalho onde foi tirado aí da nossa chapa ficou uma extremidade perigosamente cortante. Então use suas luvas de couro e, se possível, pega a esmerilhadeira e dá uma passada aí para evitar acidentes. Então, para fazer a moldura, eu vou medir aqui o comprimento das lateral, 93. Do outro lado também é bom conferir. Então já adiantei, cortei os 2 metalão aqui das extremidades com 1,93, um metalão 30 por 30. Vou medir agora aqui a largura, que deu 85 centímetros. Vou estar cortando então 2 peças, a parte de cima e a parte de baixo, para fechar a nossa moldura da nossa porta. Coloquei a chapa da porta de lado e deixei aqui a grade em cima do nosso cavalete. Vamos fazer o corte, fazer a soldagem aqui agora. Então o esquadro é sempre essencial nessas horas aqui.
Nesse caso, optei por colocar a peça de 85 centímetros apoiado sobre a peça aí de 1,93. Então achei mais interessante fazer dessa forma. Então deixar uma dica para vocês, quando você for fazer o corte aqui dos metalon, muitas vezes tem a tendência, quando você estiver usando aí o arco de serra, às vezes tem a tendência a gente cortar assim atravessado, então fica muito ruim na hora de fazer a soldagem já na peça. Então a dica que eu vou deixar para vocês é a seguinte: caso vocês não tenham um policorte, vai ter que cortar na cegueta, vocês pegam então o esquadro e pegam uma canetinha e faz a marcação para saber o lugar certo de fazer o corte com a serra. Vai facilitar bastante na hora de fazer o corte, para ficar bem retinho. Então o quadrado já foi feito, a moldura da nossa porta. Está encaixando a folha dentro dela agora. Então pessoal, depois de encaixar a moldura, eu dei alguns pingos de solda aqui desse lado de cá, coisinha pouca mesmo, porque essa parte, como é a parte frontal, a parte que vai ser vista, eu procurei usar pouca solda aqui do lado de cá. Depois eu virei ela do outro lado, e aí sim eu dei uns pingos de solda mais reforçados nesses pontos estratégicos aqui. Em cada ponta de calha daquele eu dei um pingo, e aqui na lateral, aqui uns de 30 em 30 centímetros eu ponteei também. Então pessoal, o próximo passo agora vai ser o seguinte: a gente vai estar colocando aqui um metalon de 30 por 30 aqui na extremidade. Depois nós vamos estar colocando a porta que a gente acabou de fazer. Depois da porta nós vamos estar colocando outro metalon, que vai ser o batente da nossa porta, onde vai ficar fixada as dobradiças. Depois a gente vai estar colocando a outra chapa, né, ondulada. E por fim a gente vai estar colocando o outro metalon de 30 por 30 lá naquela extremidade ali. E por fim, né, depois deitado lá no nosso cavalete, a gente vai estar colocando, medindo e colocando essa peça aqui, que é o metalon de 50 por 30, se não me engano. Ele vai ser colocado aqui. Então o objetivo é esse: a gente fazer uma simulação em cima do cavalete, para poder fazer uma medida certinha dessa peça aqui, desse metalon que vai ficar aqui, fechar a nossa moldura. Então feito isso, a gente vai estar soldando então todas as peças. Então a grande vantagem do cavalete é que a gente pode fazer uma simulação do comprimento do metalon superior e inferior. Então tá aqui, eu deixei o metalon que vai ser a ponta do nosso portão. Aqui é a porta. Eu deixei aqui na porta o espaço de 1 centímetro. Então tá aqui, metalon de uma ponta. Aqui ficou a nossa porta. Aqui ficou onde vai ficar as dobradiças, um outro metalon. Aqui eu botei mais uma folha de 1 metro. E aqui eu botei o metalon de fechamento do nosso portão. Então eu medi de lá pra cá, deu 2 metros e 2. Eu vou estar cortando então o perfil aqui, o metalon superior, com 2 metros e 2 para poder fazer finalizar aqui a nossa moldura. Então já adiantei, cortei aqui o metalon, já soldei na parte de cima. Vou estar soldando essa parte aqui agora. Então já juntei as peças tudo aqui, deixei bem alinhadinho. Vou estar usando esse facão para poder apoiar ali a extremidade desse metalon. Eu estou sozinho aqui, então vou estar alinhando aqui agora e soldando para concluir essa etapa aqui do nosso trabalho. Vamos lá.
Tá que já travei aqui essa ponta. Aqui tá dobradiça. Já deixei ela aqui para poder ter uma noção certa da distância. Então cheguei ela aqui o máximo. Aqui tem o batente onde vai ser colocado a fechadura, né? Vou estar soldando aqui também. Já fiz isso lá na parte de baixo. Vou fazer isso aqui agora. Então vocês percebem que tem uma brecha aqui. Essa brecha vai ser compensada com aquelas chapas para poder evitar que a porta também ultrapasse o limite dela. Eu vou estar ponteando aqui essas partes aqui também. Lembrando que essa aqui é a parte que vai ficar do lado de dentro da casa. Então por isso que eu estou ponteando mais desse lado de cá. Vou fazer isso agora, ponteando aqui, para estar depois fixando a nossa fechadura. A moldura está toda pronta. Vou dar uma dica para vocês aqui. Se vocês for soldar aqui as extremidades, o metalão superior e inferior, vocês não esqueçam de estar colocando aqui um esquadro para saber se essa superfície aqui, ó, se ela tá plana, tá de acordo aqui com essa face com essa, para não ficar empenado. Já adiantei, já coloquei aqui aquele suporte para as rodinhas em ambos os lados. Agora eu vou estar colocando as dobradiças. Então a porta está aqui, ela está encaixada aqui dentro, sobre ali o nosso cavalete. Vou estar dando um pingo de solda aqui para poder fixar essa dobradiça. Aqui também da mesma forma. E lá também. Então já dei os pingos de solda na parte de cima e na parte de baixo aí do pino. Todos eles eu fiz a mesma coisa. Deixei aqui essa brecha aqui, né, para a porta não ficar batendo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou estar virando a porta para cá, para poder chumbar as dobradiças nessa parte aqui na moldura da porta. Então pessoal, depois de aberto, só vai fazer a soldagem aqui nas lateral, igual eu fiz aqui. Ali também. E também aqui. Então de preferência deixa essa face aqui da dobradiça rente, assim com essa extremidade aqui do metalon. Então após soldado aí a gente vai estar testando para ver se a porta está fechando normalmente, não está pegando em nada. Se tiver tudo ok, se quiser você pode dar uma reforçada depois aí na soldagem das dobradiças. Então pessoal, esse aqui é o outro lado do portão. Vocês viram que a gente tinha soldado aquele lado de lá. E que eu virei ele ao contrário, que onde eu vou estar fazendo a soldagem. Quer dizer, já fiz a soldagem aqui, fixando ele dos outros lados. Então vocês lembram que a rodinha estava pro lado de lá, veio pro lado de cá. Então já foi aqui soldada totalmente. Vou estar agora usando o ferro chato, semelhante a esse daqui. A gente vai estar soldando ele aqui na lateral da porta, que é para conter ela na hora que abrir, né? Quando ela fechar a porta, ela não transpassar aqui o portão. Então tem essa fresta aqui também, que é do lado da dobradiça. Estão vendo meu dedo ali. Que vou estar colocando também o ferro chato. Colocando ele aqui para fazer a vedação. Vai estar finalizando aqui essa parte. Então pessoal, essa aqui é a fechadura. Então medir aqui a metade da porta. Vou estar fazendo o encaixe dela ali. Vou encaixar aqui. Vou estar soldando aqui e aqui do lado. Então esse furo aqui, pessoal, eu fiz da seguinte forma: se você tiver uma serra-copo, você pode estar usando a serra-copo para poder fazer esse trabalho. Eu fui simplesmente afinando, afinando aqui com a lixadeira.
fazendo aqui esse movimento, cortando em X. E quando tava fino eu fui modelando aqui puxando com alicate, até modelar ali o espaço do bojo. Vai ficar aqui. Então pessoal, outra parte da fechadura eu vou estar soldando aqui agora os dois juntos. Vou estar engatando as duas aqui. Testa logo se achar que vai fechar normalmente. Não deu certo, eu vou estar soldando aqui essas partes. Do lado de lá, esse acabamentozinho aqui que você pode estar colocando lá do outro lado para não ficar aquele buraco feio. Depois a gente vai estar fazendo isso. Então já fiz a soldagem, dá apenas um pingo de solda aqui e aqui, porque não é interessante você encher demais de solda, que o dia que você for substituir essa peça, então vai ficar mais fácil com menos solda. Então caso futuramente você precise remover, você vai passar a lixadeira aqui e aqui, sacar ela e fazer uma nova soldagem, uma fechadura nova. Não tem segredo. Bem firme. Essa etapa então já foi concluída. Ali embaixo falta colocar as roldanas. Queria deixar uma dica aqui para vocês também muito importante, de pegar um ferro chato e fazer esse puxador pelo lado de fora para facilitar na hora de trancar o portão. Então vamos para o nosso próximo passo agora. Preparando o trilho inferior, ferro liso 5/8. Então esse é o nosso ferro 5/8, aquele ferro liso onde as roldanas do portão vai passar por cima. Vamos estar trabalhando com ele agora. Outra coisa, antes de vocês soldar aqui o chumbador no ferro liso, vocês vão fazer o seguinte: vão pegar um ferro plano, um ferro chato aqui mesmo, e vai soldar ele aqui, bem na ponta aqui do trilho. Aí depois vocês vão virar ele pro lado de cá, vão virar ao contrário, todo o ferro, né, ele tá soldado aqui. Aí sim vocês vão fazer a soldagem do chumbador aqui ponto a ponto. Então isso aqui é interessante para evitar que você comece a soldar aqui e o ferro gira para um lado e vai ficar totalmente desencontrado. Então, tendo esse ferro chato aqui já estabilizando toda a peça, então você vai ter essa facilidade de soldar somente aqui nessa face aqui do trilho. Então o ferro que eu vou estar usando aqui para poder fazer o chumbador, esses ferros de coluna de muro. Então a cada 30 centímetros você coloca ali um pedaço de ferro, solda bem, depois você pode dobrar ele aqui de um lado e do outro. Então você vai fazer isso, ou então vocês podem já chumbar eles, soldar eles já curvo. Eu fiz assim porque achei mais prático, mas vocês podem fazer de outra maneira aí. Então é muito interessante também que essa barra não sofre nenhuma alteração. Ela tem que estar retinha para poder facilitar na hora de jogar o trilho lá no portão. Chumbar ele lá no concreto, né? Então tá aí a peça pronta, aquela ali que eu falei para vocês, que dá uma estabilidade na hora de fazer a soldagem da nossa peça. Então tá aí, terminada. Ela vai ficar virada aqui para baixo. Vamos para o nosso próximo passo agora. Concretando o trilho inferior. Então cavamos aí uma vala de uns 15 centímetros mais ou menos, com as partes mais profundas para dar uma fixação melhor aí do nosso concreto, da nossa viga que a gente vai estar fazendo aí. Então se quiser, vocês podem estar usando a madeira para poder fazer isso. Então achei interessante colocar aqui essa escada, depois de ter colocado ali a barra lisa, para poder dar uma averiguada aqui no nível. Então vocês podem estar usando um caixote de madeira, como eu disse, e a mangueira de nível para poder fazer isso. Jogamos aqui uma água para poder tirar aquela terra solta ali para o fundo, e fizemos aqui um concreto aqui de 3x1, né? Um concreto até forte, e um carrinho meio de brita aí também. Depois vocês vão estar fazendo aqui esse nivelamento ali com a colher, não deixando de maneira nenhuma que ele fique o concreto fique acima aí do nosso trilho. Então a rodinha tem que estar passando ali tranquilamente. 24 horas depois, tá aí a peça já fixada no concreto, já endurecida. A gente colocou aqui o portão para poder fazer uma simulação. Então para o nosso próximo passo, que vai ser a fixação ali daquele encaixe na ponta ali do nosso portão. Vamos lá. Fixando o ferro U eletrônico. Então esse é o nosso ferro eletrônico responsável pelo encaixe do portão na parede
quando o portão é fechado. Então a gente vai estar fazendo o seguinte, vai estar fechando aí o nosso portão, o ferro ainda está solto. Estou fazendo aqui uma simulação. Então vocês vão fechar o portão e vão estar colocando o prumo de mão até achar aí uma vertical perfeita aí entre o portão e o ferro eletrônico. Depois vão fazer um buraco ali, achar o ferro ali da viga e vão estar soldando ele. Aqui no meio também da mesma forma, essa lista vermelha é a lista que eu coloquei quando eu fiz a simulação da horizontal e usei o prumo. Então vocês vão colocar aqui esse chumbador no meio para poder deixar essa parte bem fixa, porque ela recebe muito baque. E ali em cima também, como vocês viram, eu achei ali o ferro da viga e fiz a soldagem. Então essa parte aí está terminada. Fixando o trilho Stanley ou trilho superior. Então esse é o trilho Stanley que a gente vai estar trabalhando com ele agora. A fixação dele foi feita da seguinte forma: fechei o portão e usei aqui um pedaço de pau, um pedaço de metalão para servir de espaço ali entre a ponta do portão e o trilho Stanley. Então eu usei 2 pedaços de um pedaço de pau ou um metalon, mas de mesmo tamanho, para poder ficar padronizado a distância. Depois achei ali o ferro da cinta ou da viga e fiz a soldagem, a fixação do trilho Stanley. Agora repare o seguinte, pessoal, a fixação do portão é feita dessa forma aqui. Eu usei o ferro liso mesmo, que foi usado na parte de baixo, para poder fazer a fixação. Só que lá na frente, a fixação, a soldagem vai ser feita dessa forma aí que vocês estão vendo. Então vocês procurem fixar esse trilho Stanley pelo menos em 3 pontos, como se ele foi fixado lá na ponta, no meio e aqui na outra extremidade. Então essa parte está concluída, aliás o portão está concluído. Vamos fazer um teste aqui agora. O portão está aí a todo vapor. Se você voltar um pouco o vídeo, vai ver que eu coloquei na parte superior do portão um ferrolho para que ele possa ser travado com um cadeado. Então é isso, espero que o vídeo possa ter sido útil, já avisando aos críticos de plantão que eu não sou serralheiro, muito menos soldador. Faço meus trabalhos por hobby mesmo. Esse foi o segundo portão que eu fiz na minha vida a pedido de uma amiga. Não sei a forma correta de se fazer um portão, mas como diz o velho ditado, né, os fins justificam os meios. Acesse e siga lá o blog edmatar.blogspot.com, inscreva-se no meu canal do YouTube. Abraço, fique com Deus, tudo de bom.